Utilidade pública. Acorda. Você está vivendo uma farsa. Tudo o que você chama de vida é só uma piada mal contada. E o pior, o universo nem se deu ao trabalho de rir. A verdade é que você nasceu sem pedir, vai morrer sem querer e no meio disso tudo está tentando dar sentido a um absurdo que nunca vai fazer sentido. Você foi jogado nesse planeta como um inseto atordoado numa sala cheia de luzes artificiais, correndo em círculos atrás de algo que nem sabe o que é. O problema é que ninguém te avisou que a peça já começou faz tempo e que você entrou atrasado no teatro, sem roteiro, sem papel, sem saber sequer onde há saída. Emile Cioran entendeu isso melhor do que ninguém. Ele olhou para o abismo da existência e não tentou vencê-lo. Ele riu. Riu porque percebeu que a maioria das pessoas passa a vida toda fugindo de encarar que tudo isso aqui é uma piada. Só que não é uma piada engraçada. É uma piada trágica, grotesca, onde os atores esquecem que são atores, onde o palco está desabando e a plateia está vazia. A vida é uma piada contada por um idiota e você é o personagem que acha que tudo faz sentido. Mas e se você parar de fingir? E se em vez de correr atrás de respostas, você aceitar o vazio? Não com desespero, mas com um riso cansado e honesto. Esse vídeo é um convite brutal, não para te consolar, mas para te acordar. Para te mostrar que a existência é absurda, sim, mas que dá para atravessar esse caos com lucidez, ironia e um pouco mais de verdade. Olha em volta. Todo mundo fingindo. Fingindo que sabe o que está fazendo, fingindo que tem um plano, fingindo que a vida é uma escada para algum lugar importante. Pessoas correndo atrás de cargos, títulos, seguidores, curtidas, aprovação. É um teatro. E o mais trágico, ninguém sabe que está atuando. Cada um interpretando o seu papel como se fosse o protagonista de uma história épica, quando na real tá só repetindo falas mal escritas num palco sujo, com a plateia cochilando. Cioran dizia que o mundo pertence aos medíocres convictos. E você sente isso quando olha para aqueles que mais se destacam? Os que gritam, os que se vendem, os que acreditam com fanatismo em qualquer causa da moda. Eles têm certeza, eles têm verdades, eles não pensam demais. E é por isso que o mundo gira em torno deles, porque o mundo recompensa quem atua bem nesse teatro da normalidade. Enquanto isso, quem pensa demais, quem sente demais, quem percebe o absurdo, esses ficam no fundo do palco olhando a cena com náusea e nojo. Vivemos num espetáculo de idiotice coletiva, onde os figurantes acham que são diretores, onde a pose vale mais que o conteúdo. Todo mundo agindo com uma seriedade patética, como se cada passo fosse definitivo, como se o mundo estivesse assistindo e julgando. Mas a verdade é que ninguém está assistindo. Não tem diretor, não tem roteiro, não tem aplauso no final. Só o silêncio. E nesse silêncio, você vai ter que decidir. Continua atuando nessa comédia mal ensaiada ou joga a máscara no chão e encara o palco como ele é? Um lugar vazio, iluminado demais, onde só os tolos brilham e os lúcidos rastejam na sombra? A coisa mais engraçada e ao mesmo tempo mais trágica é ver o quanto as pessoas levam tudo a sério. Como se a vida fosse um contrato formal assinado com o universo. Como se cada decisão, cada escolha, cada rotina tivesse um peso cósmico, eterno. Como se trabalhar até morrer fosse um gesto nobre. Como se montar uma família, pagar boletos e sorrir em reuniões fosse a essência da existência. Mas a verdade é outra. A seriedade é só um disfarce. Um escudo para esconder o pânico de estar vivo sem saber por quê. Fingir que tudo é importante é mais fácil do que encarar o fato de que nada tem sentido, que ninguém sabe o que está fazendo aqui, que a vida não vem com manual, nem missão, nem prêmio no final. A seriedade é o último recurso dos que não suportam o riso
trágico da existência. É o terno e gravata da alma. É o sorriso engessado no almoço de domingo. É a cara fechada do chefe que acha que comanda o mundo quando na verdade vai morrer do mesmo jeito que o estagiário. Cioran via isso com uma clareza brutal. Ele sabia que por trás de toda a pose séria existe uma criança assustada tentando parecer adulta. E que a sociedade inteira é construída em cima desse medo disfarçado de responsabilidade. Não é à toa que os mais sérios são quase sempre os mais vazios. Porque quanto mais você acredita na importância da sua rotina, menos espaço tem para enxergar a piada. E a vida é isso, uma piada. Uma daquelas que não tem graça nenhuma, mas que, se você não rir, engasga e morre sufocado. A seriedade nos afasta da verdade. Ela nos impede de olhar para o espelho e dizer: eu não sei o que estou fazendo e está tudo bem. Nos impede de olhar para cima e rir do fato de que estamos girando num planeta perdido dentro de um universo que não está nem aí. Então a pergunta é: até quando você vai sustentar essa farsa? Até quando vai fingir que seu emprego define quem você é, que sua aparência, seu status, sua moralidade montada são sólidas? A vida não se importa com a sua pose, e o tempo vai destruir cada símbolo que você leva tão a sério. Talvez seja a hora de tirar esse disfarce ridículo e aprender a rir da própria tragédia. Você não precisa procurar muito para perceber o absurdo. Ele tá em tudo. Tá no cara que trabalha há 40 anos para poder aproveitar a aposentadoria e morre 2 meses depois. Tá no casal que jurou amor eterno e hoje nem se suporta mais. Tá na criança que cresce cheia de sonhos e termina num escritório odiando cada minuto do dia. A gente aprende desde cedo a seguir uma linha reta que não leva a lugar nenhum. Vai para a escola, depois faculdade, arruma um emprego, casa, compra uma casa, tem filhos, envelhece, adoece, morre. E todo mundo finge que isso é normal, que isso é viver. Cioran não comprava essa mentira. Ele enxergava o absurdo como o tecido da existência. Não é um detalhe, é a base. O erro está no próprio nascimento. A gente nasce e já começa a morrer. E no meio desse intervalo entre um berro e o silêncio, tentamos dar sentido ao caos com regras, rituais e expectativas que só servem para manter a farsa de pé. O absurdo não é o que foge da regra. O absurdo é a regra. E o que é mais insano, mesmo sabendo disso, a gente continua se iludindo. Continuamos investindo em relações que vão apodrecer, em projetos que serão esquecidos, em metas que no fundo nem nos pertencem. Por quê? Porque o vazio assusta. O silêncio dá medo. E encarar o absurdo de frente exige uma coragem que poucos têm. É muito mais fácil fingir que a vida é uma escada, que tudo vai melhorar, que existe um plano maior. Mas o plano maior é sobreviver ao dia de hoje sem enlouquecer. É rir de manhã sabendo que talvez nada vale a pena, mas ainda assim você está aqui, ainda respirando, ainda olhando para o mundo com uma mistura de desprezo e curiosidade. O absurdo está na rotina, nos relacionamentos, nas crenças, na política, na religião. Tudo é uma tentativa desesperada de enfeitar o vazio. Mas quando a maquiagem cai, quando o barulho para, quando a noite chega, sobra só você e a consciência de que está completamente sozinho no palco. E talvez, só talvez, isso não seja o fim, mas o começo de uma liberdade brutal. O tempo não tem pressa, mas também não tem piedade. Ele não grita, não avisa, não discute, ele só passa. E conforme ele passa, vai arrancando pedaço por pedaço da sua vida. Seus sonhos vão ficando para trás. Suas certezas viram dúvidas.
Sua pele enruga, sua energia some, seus afetos se dissolvem em mágoas e silêncios. E você começa a perceber que aquilo que parecia tão sólido, tão promissor, era só espuma. Cioran dizia que o tempo é o grande desmascarador. Ele expõe tudo. Ele arrasta os castelos de areia da juventude, derruba os mitos da maturidade e cala os discursos da velhice. Ele te mostra que nada dura, que tudo apodrece, que todo orgulho um dia vira pó. É o tempo que transforma o herói em piada, o apaixonado em cínico, o idealista em funcionário. E o mais cruel é que você nem percebe isso acontecendo. Vai indo, achando que está vivendo, que está progredindo, que está construindo uma vida, quando na verdade está só se aproximando da ruína final. Cada escolha sua é uma aposta contra o tempo. Você acha que está ganhando, mas já nasceu perdendo. O tempo é um comediante cruel porque ri de tudo aquilo que você leva a sério. Ele ri do seu diploma, da sua carreira, da sua fé, das suas promessas de amor eterno. Ele ri enquanto você tenta segurar coisas que nunca foram suas. Ele ri porque sabe que vai vencer no fim, sempre. A morte é só o último truque. O que destrói mesmo é o que vem antes, o cansaço, a repetição, o desmoronar lento daquilo que um dia te fez sentir vivo. Cioran entendia isso como poucos. Para ele, o maior castigo não era morrer, era continuar vivendo tempo demais. Era assistir a si mesmo se decompor em vida. Então, olha para o relógio com mais verdade. Cada segundo que passa é um segundo a menos. E não importa o quanto você tente enfeitar isso com metas, viagens ou selfies, o tempo vai continuar rindo da sua vaidade. Porque, no fim, ele não quer nada de você. Ele só quer que você desapareça, como tudo o que já existiu antes de você. Tem gente que acha que ser lúcido é uma bênção, que entender o mundo, ver as coisas como elas são, é sinal de evolução. Mas Cioran via isso como uma maldição, e ele estava certo. A lucidez de verdade não traz paz, ela traz angústia. Porque quando você começa a enxergar a realidade sem filtro, sem os enfeites da esperança e da fé, o que sobra é um vazio tão profundo que parece engolir tudo. A lucidez te arranca da anestesia. Te faz ver que tudo aquilo que você acreditava era só um escudo contra o desespero, que os sonhos que te ensinaram a perseguir eram correntes douradas, que os valores que te venderam como absolutos são só muros que escondem o medo. Quando você fica lúcido, você não consegue mais rir das piadas idiotas, nem fingir que a rotina faz sentido. Você olha para os outros e se pergunta como eles conseguem continuar, como conseguem acreditar nisso tudo. A resposta é simples: eles não enxergam, eles vivem no conforto da ignorância. E sim, há um tipo de salvação nisso. Porque pensar demais é se destruir aos poucos, é se despedaçar em cada ideia, em cada dúvida, em cada confronto interno. A mente lúcida não para, ela não dorme, ela não esquece. E o mais trágico, ela não encontra consolo. Cioran escreveu que pensar é se corroer-se. E é isso mesmo. Cada reflexão é uma ferida nova. Cada pergunta sem resposta é um buraco que se abre. E quando você acha que chegou ao fundo, descobre que tem mais. Mais abismo, mais angústia, mais silêncio. Mas é justamente nessa dor que existe uma verdade. Uma clareza que, embora machuque, liberta. Porque a lucidez não te dá soluções, mas arranca as ilusões. Ela te deixa nu diante da existência. E nessa nudez brutal, você começa a entender que talvez o único caminho possível não seja fugir, mas atravessar. Não é tentar voltar a dormir, mas aprender a respirar nesse pesadelo acordado.
A lucidez consome, sim, mas também transforma. Te torna incapaz de fingir, mas também incapaz de aceitar a mentira dos outros. E talvez, só talvez, isso seja o que te torna humano de verdade. Depois de tudo isso, depois de ver o teatro, a farsa, o absurdo, o tempo devorando tudo e a lucidez corroendo por dentro, o que resta? Você está no meio do nada, sabendo que tudo é vão, que tudo apodrece, que nada permanece. E aí vem a pergunta: o que fazer com isso? Siohan responde com uma gargalhada seca. Porque, no fundo, o único gesto possível diante do absurdo é rir. Não aquele riso de quem achou graça, mas o riso de quem entendeu a tragédia. Um riso que sangra, que treme, que carrega dor. Mas é um riso honesto. Rir do abismo é a última forma de dignidade. É reconhecer que você não tem controle nenhum, que tudo vai dar errado, que tudo vai acabar, e ainda assim não se curvar. É rir como quem se vinga da própria condição. Porque se você não pode vencer o caos, então pelo menos você encara ele com ironia. Rir do próprio sofrimento, rir da própria ansiedade, rir da sua tentativa ridícula de ser relevante num universo que nem sabe seu nome. Esse riso é o último grito de liberdade. Ele te separa dos tolos que acreditam demais, dos fanáticos que acham que têm respostas, dos desesperados que correm de um guru para outro em busca de paz. Você não quer paz, você quer verdade. E a verdade é essa: o mundo não faz sentido e tudo que te ensinaram a respeitar é, no fim, uma piada de mau gosto. Então ria. Ria da sua imagem no espelho, das suas promessas de Réveillon, da sua carreira que não vai te salvar da morte, do amor que prometeu durar para sempre e já virou indiferença. Ria do tempo, ria da dor, ria da busca por sentido como quem já sabe que não vai encontrar, mas mesmo assim continua procurando. Não por esperança, mas por teimosia. Rir do abismo não é desistir, é continuar, mas com consciência. É caminhar dentro do caos sem perder a ironia. Porque se tudo é uma piada, que pelo menos você escolha não ser o idiota que leva a sério. Seja o louco que ri, e nesse riso encontra a única forma de sobreviver. Quantas vezes você já ouviu que precisa ter um plano? Que a vida é sobre traçar metas, seguir estratégias, construir um caminho sólido? Desde criança te ensinam a projetar o futuro como se fosse uma equação exata. Estude, trabalhe, case, compre, invista, sonhe grande. Parece bonito, parece lógico, mas é uma ilusão. Porque a vida não respeita projeto nenhum. Ela não segue roteiro, ela muda de direção sem te consultar. E, na maioria das vezes, ela simplesmente caga pro que você quer. Você planeja um relacionamento estável e ele implode num domingo qualquer. Você sonha com uma carreira promissora e perde tudo num corte repentino. Você se cuida, se alimenta bem e o câncer chega mesmo assim. A vida não é projetável porque ela é caos, e tentar domar esse caos com planilhas, metas e visão de futuro é como tentar conter o mar com as mãos. Siohan falava que só os tolos fazem planos. E ele não dizia isso por desdém, dizia por experiência. Ele sabia que o sofrimento humano nasce dessa arrogância de achar que estamos no controle. Não estamos. Nunca estivemos. E quanto mais cedo você entender isso, mais livre você fica. Livre do peso de ter que ser alguém, livre da culpa de não cumprir expectativas, livre da frustração de ver tudo desmoronar. Porque vai desmoronar. Sempre vai. O que você pode fazer, então? Estar pronto, mas não pronto como quem se prepara para vencer. Pronto como quem aceita cair e mesmo assim levanta. Pronto como quem olha para o caos e diz, seja o que for, eu aguento. Viver sem projeto é diferente de viver sem direção. É saber que direção existe, mas que o caminho muda, some, reaparece. É aceitar que tudo é provisório, que você vai perder, vai recomeçar, vai falhar, vai se reinventar e que tudo bem, porque a vida não é uma escada,
é um campo minado. E no meio desse campo, os que sobrevivem não são os mais preparados, nem os mais inteligentes. São os que conseguem rir quando tudo explode. Você passa a vida toda tentando descobrir quem você é. Lê livros de autoajuda, faz terapia, viaja, muda o cabelo, o estilo, o círculo social. Tudo na esperança de encontrar uma identidade sólida, uma essência pura, uma verdade interior. Mas e se eu te dissesse que esse eu que você tanto procura não existe? Que ele é uma ficção bem montada, um personagem criado para te dar alguma estabilidade nesse caos que é existir. Cioran via o eu como um teatro interno. Cada pensamento, cada emoção, cada certeza que você sente são vozes que mudam com o tempo. E mesmo assim, você insiste em chamar isso de eu. Mas esse eu muda todo dia. Ele tem vontades que se contradizem, opiniões que se desfazem, desejos que se sabotam. É como um ator esquizofrênico interpretando vários papéis ao mesmo tempo, tentando convencer o mundo e a si mesmo que é um só. Você já parou para pensar em quantas versões de si mesmo já deixou para trás? A criança que você foi, o adolescente confuso, o jovem cheio de certezas que hoje parecem ridículas? E o que garante que a versão de hoje é você de verdade? Nada, porque não existe você de verdade. O eu é só um ponto de vista temporário, moldado pelas dores, traumas, expectativas e pressões do mundo ao seu redor. A busca pela identidade é uma tentativa desesperada de escapar do vazio, de fingir que você é fixo, quando na verdade é fluido. E sabe qual é o problema disso? Que quanto mais você tenta se agarrar a uma identidade, mais você sofre quando ela começa a escorregar pelos dedos. Porque ela sempre escorrega. O eu se desfaz o tempo todo. E talvez o caminho não seja construir um eu sólido, mas aceitar ser um caos em movimento. Aceitar que você não é um, mas muitos, que dentro de você convivem sombras, máscaras, vozes, dores, vontades, e que tá tudo bem. Cioran entendia isso. Por isso ele nunca tentou se definir. Ele preferia a contradição à certeza, a dúvida ao dogma, porque ele sabia, quem precisa desesperadamente dizer "eu sou", está na verdade tentando apagar o medo de não ser nada. Você pode correr o quanto quiser, se ocupar, se distrair, acumular coisas, pessoas, status. Pode fingir que vai viver para sempre, como a maioria faz. Mas no fundo, no silêncio mais íntimo, você sabe. Sabe que a morte está ali, esperando. Calma, paciente, sem pressa. E não importa o quanto você lute, reze, negue ou racionalize, ela vai chegar. E quando chegar, tudo que você construiu vai desaparecer. Não importa o quanto te amaram, o quanto você produziu, o quanto foi admirado ou odiado. A morte não guarda registros. Ela não coleciona troféus. Ela não tem favoritos. Cioran via a morte não como um castigo, mas como alívio. O descanso da consciência. O fim da tortura de existir num mundo onde nada se encaixa de verdade. Ele dizia que o grande problema da vida não é a morte, mas o fato de termos consciência da morte. Esse saber que nos persegue, que nos assombra, que destrói qualquer ilusão de permanência. E ainda assim, nos agarramos a tudo como se fosse durar. Guardamos memórias, fotos, objetos, nomes, como se o tempo fosse se importar, como se a lembrança de quem fomos tivesse algum peso diante do universo. Mas não tem. No fim, vamos todos virar silêncio. Um silêncio que não julga, que não cobra, que não lembra. E de certa forma, isso é libertador. Porque te mostra que toda essa obsessão por ser alguém, por deixar um legado, por fazer a diferença, é só vaidade com medo do esquecimento. A verdade é que o mundo segue, com ou sem você. Sempre seguiu. Você é só uma interrupção breve na rotina cósmica. Um sopro, um fragmento. E por mais que isso doa, também pode ser uma bênção. Porque se nada importa, no fim, então você é livre.
livre para parar de fingir, livre para deixar de se preocupar com expectativas alheias, livre para simplesmente ser. Viver sabendo que vai morrer é a única forma de viver com verdade, porque quem ignora a morte vive como zumbi, mas quem encara a morte de frente vive com intensidade, não por esperança, mas por lucidez. Então agora você sabe que a vida é um teatro onde os papéis são confusos, os cenários caem aos pedaços e o público foi embora há muito tempo. Sabe que a seriedade é só um disfarce para o medo, que o absurdo é a base da realidade, que o tempo não perdoa, que a lucidez corrói, que o eu é uma ficção, que a morte é o único desfecho garantido. E mesmo assim, você está aqui, respirando, pensando, sentindo. Existe algo profundamente trágico nisso, mas também algo incrivelmente poderoso, porque quando tudo é arrancado, o que sobra é você, nu diante do caos, com a única arma possível nas mãos, a consciência. E com ela vem o riso. O riso de quem já não precisa fingir, de quem já viu o pior e escolheu continuar mesmo assim. Não por otimismo barato, não por fé cega, mas por ironia, por teimosia, por aquele impulso sagrado de levantar mesmo sabendo que o chão vai ceder de novo. Cioran nos ensina que rir do absurdo é resistir sem precisar vencer, é encarar o desespero e dizer: tudo bem, eu sei, eu entendi, e ainda assim eu tô aqui. Porque a existência pode ser uma piada, sim. Mas se é uma piada, então você tem o direito de rir também. Não como os idiotas que acham que tudo faz sentido, mas como os lúcidos que aceitam que nada faz. E nesse riso cansado, nesse riso sujo, nesse riso quebrado, existe mais verdade do que em todos os discursos de esperança do mundo. Você vai morrer, vai ser esquecido e o mundo vai continuar como se você nunca tivesse existido. Mas até lá, ria do caos, ria do fracasso, ria da tentativa desesperada de controlar o incontrolável, ria da morte como quem já não deve nada a ela, ria da vida como quem entendeu que não se trata de vencer, mas de atravessar. E que se é para atravessar o inferno, que seja com uma risada atravessada na garganta, uma risada amarga, sim, mas honesta. Porque às vezes a única resposta possível diante do absurdo é essa: uma gargalhada no escuro.